Agradeço muito pelo convite, uma honra, Romário, estar aqui. Eu tive o prazer de fazer um documentário, uma vez, ainda trabalhava na TV Globo, da história do Romário, uma história brasileira, e conheci bem de perto a vida daquele garoto da Vila da Penha, do Jacarezinho, que fez muito com os pés pelo futebol brasileiro, e agora tenho uma esperança profunda no que ele pode fazer com as mãos e com a cabeça, e por isso estou aqui. Eu redigi um brevíssimo texto, porque muitas das coisas que eu vou falar são matérias de lá de trás, então algumas coisas técnicas que a memória poderia trair, então eu vou ler, mas brevíssimo. Vou pedir em alguns momentos para ilustrar com documentos, e depois tem alguns documentos aqui que vou deixar para essa comissão, aqui para o deputado Romário. Senhor presidente, senhores senadores, agradeço pela honra do convite. Estou aqui por duas coisas fundamentais em minha vida, identidade, ser repórter e ser brasileiro. Estive nesse congresso recentemente falando do escândalo na Confederação Brasileira de Vôlei, que segue sendo visto por Ministério Público e Polícia Federal. Espero estar e me convido desde já, depois das Olimpíadas, para falar sobre tudo que é esporte e não é futebol nesse país. Um ralo inesgotável de dinheiro público. Por ora, vamos nos ater ao futebol. Na última vez que olhamos o placar, estava 7-1. Muita coisa aconteceu depois desse vexame que feriu de morte, um dos aspectos mais caros de tudo, pelo que nos reconhecemos como brasileiros. Um 7-1 não nasce da noite para o dia, não se faz em 90 minutos. Quem fala em acidente do jogo, ou não sabe de nada, ou sabe demais. Foram precisos anos de descalabro, malversação, desprezo pela opinião pública e por todas as instituições de uma nação para que chegássemos a tamanha vergonha. O mais inacreditável é saber que os atores disso tudo ainda estão em cena. Ainda estão aí. Portanto, é difícil saber quanto está esse jogo. Enquanto toda essa estrutura putrefata estiver em vigor, estarão saindo gols da Alemanha. Farei uma brevíssima viagem por apenas algumas reportagens que fiz ao longo desses anos, que passeiam por esse descalabro. Lembrando que, como jornalistas, não julgamos, não concluímos, apresentamos fatos. Todos os documentos aqui citados são públicos e foram apresentados ao contraditório sem contestação da validade. Vou inverter a cronologia, começando por alguns mais recentes e viajando no tempo até outros mais longe, mas cujas permanências subsistem. Vi e fiquei extremamente esperançoso com o caráter dessa CPI pela quebra de sigilo de Marco Polo Del Nero. Pela sofisticação de eventos de tal natureza, a experiência nos mostra que é preciso ir além. Cercar as adjacências, identificar eventuais vasos intercomunicantes de cada um dos personagens em questão. Repito, sem que isso signifique qualquer conclusão. Apenas é preciso ter a precisão dos cirurgiões quando se deparam com uma área contaminada. Investigam todo o entorno do tecido ruim, a capilaridade por onde esses vasos se alimentam e são alimentados. No último 2 de junho, apresentei reportagem onde mostrava empresa aberta por Marco Polo Del Nero Filho nos Estados Unidos. Vou mostrar o documento 1, por favor. Como sabemos, ter uma empresa no exterior não é crime, desde que declarada a nossa Receita Federal. O que não consegui confirmar, então. Alguém há de dizer, e com razão, que o fato de ser filho apenas não autoriza tal lupa sobre um cidadão. Mas atento apenas para duas facetas que me chamaram a atenção na execução da reportagem. A data de abertura da empresa e a natureza da mesma, com suas conexões. Sobre a data, a Finning View Real Estate foi aberta em outubro de 2014, em Orlando, na Flórida. A Procuradoria dos Estados Unidos afirma que José Maria Marinho esteve naquele país em abril do mesmo ano para a coletiva do lançamento da Copa América 2016, prevista para os Estados Unidos. Foi exatamente nesta viagem, de acordo com as denúncias da mesma Procuradoria, com o relatório, que Marinho acertou propina de 2 milhões anuais pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Valor dividido entre 2 cartolas brasileiros, que não dão o nome, mas seriam um dos tais co-conspiradores. Pagamento já realizado no Itaú de Nova York e no HSBC de Londres, sempre de acordo com as entidades americanas. Já os direitos pela Copa América, tema do encontro, de acordo com a FBI, rendeu propina de 110 milhões de dólares, sendo que 40 milhões de dólares já foram pagos e o restante a ser pago em parcelas no exterior. Recordando,
pouco depois, a empresa do filho de Del Nero é aberta nos Estados Unidos. Com uma característica peculiar, a empresa do filho de Del Nero tem um braço no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Ainda que as datas se aproximem, até aqui não se pode afirmar e nem se afirmou que Del Nero Filho tem a ver com os negócios do pai ou algum co-conspirador. Mas existe um elo entre as empresas do filho e os negócios do pai. O endereço constante nos documentos americanos é do escritório de advocacia do pai em São Paulo, que mantém sociedade com o deputado Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores, o Marco Polo Del Nero e Vicente Cândido, advogados associados. Registre que a reportagem tentou ouvir os envolvidos sem sucesso. Não é só o endereço comercial que une pais e filhos nos negócios. A participação dos filhos nos negócios ligados à CBF faz parte do modus operandi de Marco Polo Del Nero. O outro filho, Marcos Vinícius Del Nero, é diretor de arte da Mova Esportes. Entender a teia de negócios e relações da CBF no presente passa obrigatoriamente pela Mova Esportes. Entender, além do diretor de arte, Marco Vinícius Del Nero, a prestadora de serviço da CBF abriga entre seus executivos Rafael Carrião Fernandes, genro de Wagner Abraão, que dispensa maiores apresentações e já está convocado para esta CPI. Como sócio da Mova, consta ainda que Gregório Marim Júnior, que, a despeito do sobrenome comum, nada tem a ver com o hóspede do Estado suíço, José Maria. Mas nem por isso é pagão. Seu pai, Gregório Marim Preciado, marido de uma prima de José Serra, é um dos grandes personagens das privatizações brasileiras nos anos 90, peça importante do xadrez do banqueiro Daniel Dantas na vitória da telefonia espanhola, cuja marca viria a ser patrocinadora da seleção brasileira. Pois é esta Mova Esportes, umbilical e visceralmente ligada aos nomes que detêm o poder na CBF, que está por trás da CBF TV. Projeto que virou a menina dos olhos da entidade nos últimos anos. Um personagem fundamental nesta teia de parceiros, entre agentes de viagem, agências de marketing, consultorias, empresas que exploram a imagem e jogos da entidade e tantas outras, que, assim como a Mova, vendem serviços difíceis de ser mensurados por venderem mercadorias cujos preços não são mensuráveis como bananas e laranjas. O status CBF-TV, a terceirizada da Mova, valeu a construção de estúdio na sede da entidade e consumiu boa parte na Barra da Tijuca. Considerado suntuoso por quem conhece. Vale lembrar que o mesmo prédio foi alvo de reportagem de Sérgio Rangel na Folha de São Paulo, mostrando superfaturamento. Durante a Copa de 2014, 2 dúzias de terceirizados da Mova CBF-TV circulavam na Granja Comari. Jornalistas têm limites em seu trabalho que os senhores não têm. Eu, por exemplo, tenho imensa curiosidade em saber qual é o volume de pagamentos da CBF para a CBF-TV. Leia-se Mova. Pode botar o 2, por favor? Isso aí era o que eles chamaram mesmo de a Orquestra Mova na Comari. Isso eram 24 pessoas dentro da concentração da seleção brasileira. Eu me lembro, e aqui não posso falar, de jogador, com quem tem algum conhecimento, telefonando e falando que nos locais de intimidade deles entravam várias pessoas, cinegrafistas da CBF-TV, para fazer imagem. Enfim, isso aí foi dentro de um ambiente de preparação para a Copa do Mundo. A CBF-TV, a equipe da CBF-TV com 24 pessoas. Também, como curiosidade, lembro-me quando repetidamente lamentei em programas ao vivo no Clima na Granja Comari, que nada lembrava um time em concentração para a Copa do Mundo. Lembro-me que um desses, sempre prontos a se prestar como um serviçal, afirmou que só eu estaria incomodado com aquele clima. Senhor da razão, o tempo mostrou que as 2 dúzias de terceirizados da Mova ali circulando, os helicópteros que desciam e os patrocinadores que adentravam a granja não fizeram bem. Tem seu preço tanta cobiça. Pulo para outra reportagem. É neste ambiente turvo que gostaria de ter ao menos o sentimento de que tudo acaba das 4 linhas para dentro. Lamentavelmente, em se tratando de uma carvoaria em que poucos cruzam e permanecem impolutos, não colabora em nada que um gerente de futebol escolhido por Marinho e Del Nero tenha sido agente de futebol e tirado tal vestimenta apenas no dia da sua apresentação. Tampouco colabora que um treinador tenha negado sua ação como agente de futebol ao ser abordado por mim, via assessoria da CBF, como mostro na reportagem do dia 24 de julho de 2014. Com documentos públicos em mão,
mostrei a remuneração recebida por Dunga pela participação na transação do jogador Ederson, agora camisa 10 do Flamengo, mas em 14 de janeiro de 2004, vendido pelo RS Futebol para o grupo de empresários Image Promotion Company, IPC. Como não era treinador, não haveria problema nenhum nos 407 mil recebidos pelo capitão do Tetra por comissão referente à compra de 75% do passe de Ederson. No entanto, ele preferiu afirmar que não tinha recebido. Embora não se tenha razão da omissão, ainda assim não haveria problema. 2 anos depois de receber a comissão pelos 75% do passe em 8 de maio de 2006, foi o próprio Dunga que pagou 575 mil pelos 25% restantes, já não mais na figura do intermediário, mas sim como responsável pelo pagamento desta fatia de 25%. Documento 4, por favor. Ah, não, documento 3. 3A, B e C, tá? Ali a gente tem as notas de pagamento da intermediação, notas públicas, pelo passe do Ederson para o Dunga. Vamos lá. Dunga afirma que não foi, eu conto aqui depois que dos 75% que ele ganhou em intermediação, foi o próprio Dunga que pagou 575 mil pelos 25% restantes, já não mais na figura de intermediário, mas sim como responsável pelo pagamento desta fatia de 25%. Documento 4. É o 4, né? 4. São os 575 mil dólares. Dunga afirma que não foi na condição de comprador de 25%, mas sim como um empréstimo ao grupo IPC. Também, novamente, não se pode afirmar que Dunga não fala a verdade. No dia seguinte à reportagem, seu advogado publicou nota com 28 páginas para desmentir a reportagem. Só não respondeu uma única pergunta, a única pendente da reportagem. Se Dunga emprestou 575 mil dólares para pagar os 25%, é razoável que apresente recibo do pagamento que recebeu depois pelo empréstimo, o que é absolutamente crível. Mas, por não apresentar, é legítimo também poder se levantar a possibilidade do treinador ter sido mesmo dono de 25% de tal passe, depois de ganhar comissão pelos outros 75%. Neste ambiente em que já perdemos a conta da goleada, é tudo o que não precisamos. Há algo mais fantástico nessa história, depois de todo esse enredo de transações que envolvem o nome de Dunga e seus pares. Valendo-se de procuração, já sem validade, para representar o RS Futebol, Juarez Rosa da Silva transfere crédito de 700 mil euros relativos a Ederson para o minúsculo Clube Atlético de Las Piedras, Uruguai, e mais 55% sobre futura transação em casa de saída do jogador do Nice para terceiro. A transação de venda envolvendo Juarez Rosa, Mauro Paglioni, empresário de futebol, e agente FIFA pelo lado do Uruguai e o IPC, está registrada no cartório de nota de Las Piedras. Documento 5. Ederson, como se sabe, nunca foi visto atuando pelo glorioso clube de Las Piedras. E quem é Juarez Rosa? Homem de confiança de Dunga, secretário-geral do Instituto Dunga, e que esteve presente no encontro de Dunga com Marinho e Del Nero, que selou a volta do técnico na atual passagem. Uma transação misteriosa, obedece a todos os padrões de transações atípicas, o que parece. Esta transação do braço direito de Dunga no Uruguai foi realizada em 26 de julho de 2007, quando Dunga já era treinador da seleção brasileira. Encaminhando para o fim, recua até outro personagem chave deste enredo digno de Coppola em sua mais famosa criação, sem o talento de Al Pacino. Estamos falando de Ricardo Terra Teixeira. Em uma reportagem de 2009, tive a oportunidade de apresentar um personagem, até então jamais citado, que me parece fundamental, estou encerrando, para farejar por onde passou tanto dinheiro. Uma óbvia inquietação que me perseguia até então. Não há esquema movimentando tanto dinheiro e as mágicas que se fazem necessárias para sumir e aparecer, sumir de novo e assim ir se lavando, sem um operador, como vemos amplamente por aí. Foi seguindo essa inquietação que me apeguei a uma intuição que a profissão me ensinou desde Bernstein Woodward, a de siga o dinheiro, e a outra que aprendi mesmo pela vida, siga sempre uma ex-mulher. Aqui sem nenhuma conotação sexista, por favor. Assim, cheguei a um nome fundamental nisso tudo, Cláudio Honigman. Mostrei quem era o sócio de Sandro Rossell e o oculto Ricardo Teixeira. Documento 6, por favor.
Aqui a gente tem uma foto que depois eu consegui com uma ex-mulher, que é Almária, Cláudio Honigman, esse aqui, de frente, Ricardo Teixeira e Sandro Rossel, que não aparece na foto, que é o autor. Suas respectivas mulheres, eles estão Almária, no Blue Heron, um iate que alugavam sempre por 100 mil euros a semana para passar férias na Europa. Esses três depois a gente consegue mostrar numa reportagem, depois o Rodrigo Matos, o Sérgio Rangel, todos aprofundaram muito mais ainda e conseguiram, com documentos, e também o pessoal da Record, mostrar que eram sócios, e aí já não mais um sócio oculto. E aí eu falo sobre esse operador. O homem considerado uma águia do mercado financeiro, que encantou o Ricardo Teixeira por deter a mágica de internar, externar, sumir e aparecer com dinheiro, Cláudio Honigman. Encantou tanto que, num fatídico dia de novembro de 2008, dia de Brasil e Portugal, consta, enquanto era esperado pelos amigos Teixeira e Rossel aqui nesta Brasília, fez 2 reservas de avião para Paris e Nova York e sumiu no mundo levando alguns segredos dos dois. E, pelo que consta, levando muito mais, o operador do dinheiro de Teixeira. Fiz uma reportagem, então, que se chamava 100 anos de perdão. Fiquei alguns anos sem ouvir falar de Honigman, ainda que tenha tentado contato para, quem sabe, ter o prazer de ver uma caixa preta se abrir. Voltei a ver seu nome da maneira que menos esperava e mais casual, na tarde de 21 de agosto de 2013, por caminhos tortos, ao me deparar com a agenda da então ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, recebendo o que constava como presidente do Banco Mizuho do Brasil. Ao falar com o banco, me surpreendi com a negativa do mesmo, um veemente desmentido sobre Honigman ocupar tal cargo. Publiquei a reportagem apenas dando conta do estranhamento da ministra a receber tal pessoa. E dele não quer quem a agenda dizia ser. Um mistério que só fui entender por esses dias, ao ver Honigman, o operador de Ricardo Teixeira, o amigo íntimo, no olho do furacão da Lava Jato. O ex-parceiro de Ricardo Teixeira era também parceiro de Alberto Youssef. Resumo desta ópera toda. Cavando bem, essa CPI pode parar bem longe. O buraco não tem fim. E seus vasos intercomunicantes, suas ramificações, seus caminhos podem levar a potes de ouro imenso ligados a personagens bem conhecidos e outros jamais imaginados. É o que nós, brasileiros, esperamos de vossas senhorias. Talvez seja a última esperança para resgatar o orgulho ferido de uma das faces mais significativas de nossa cultura, traço de afirmação de nossa identidade, projeção de nossas vidas e elaboração de nossos símbolos. Me despeço aqui com o perdão da rima pobre. Vejo vocês